Bom, queridos, então a exposição da palavra hoje será do Evangelho de João, capítulo 20, quarto Evangelho do apóstolo João, capítulo 20, e farei a leitura do versículo 1 ao versículo 18. Eu peço aos irmãos que se atentem à leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele, Jesus, dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Que levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai, o vosso Pai, e para o meu Deus, o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor, pela instrumentalidade do nosso irmão João. Pela tua graça, este evangelho chegou até nós. E pela tua graça também, o Senhor ressuscitou a Cristo para que fosse o primogênito, fosse o primeiro da ressurreição dos teus filhos. E confiados agora nos méritos de Cristo, confiados no teu amor e na tua bondade, e na operação do teu Espírito Santo, nós rogamos que o Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações através da tua palavra, porque só ela é a verdade, e só ela tem as palavras de vida eterna. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer falar conosco acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, imaginem-se lutando uma guerra que já acabou. A guerra já acabou, mas você ainda está em batalha, você ainda está no fronte. E ninguém te avisou que a guerra acabou. Pode parecer meio loucura, né? Pode parecer meio viagem, mas essa história é real, ela aconteceu. Em 1944, ali no auge da Segunda Guerra, um soldado japonês, Hiroo Onoda, foi enviado às Filipinas em missão. E um major, o comandante de Onoda, lhe passou a seguinte missão: mantenha-se vivo. Você e o seu pelotão se dirijam a uma ilha determinada nas Filipinas e se mantenha vivo até a guerra acabar. Eu lhe avisarei quando a guerra acabar. O problema é que Onoda não esperava que a guerra iria acabar tão rápido, com os Estados Unidos bombardeando o Japão com as 2 bombas atômicas. Só que isolado naquela ilha, Onoda ignorou todas as evidências
do fim da guerra e continuou na sua missão. Alguns folhetos foram jogados de aviões pelos aliados, as forças aliadas, avisando que a guerra havia acabado, inclusive com fotos da bomba. Mas Inoda achava que aquilo era uma estratégia do inimigo para enganá-lo, para que ele se entregasse, para que ele saísse de onde ele estava escondido, ele e o seu pelotão. Com o passar dos anos, pessoas daquele pelotão foram acreditando e abandonando aquele soldado. Mas Onoda continuou firme na sua missão. Por 29 anos, Onoda se manteve escondido numa ilha filipina, ignorando todas as evidências do fim da guerra, lutando uma guerra que já havia acabado. Queridos, hoje é domingo de Páscoa. E o texto que acabamos de ler não é nada senão um retrato de 2 discípulos de Cristo e algumas mulheres, especificamente Maria Madalena, lutando uma guerra que já havia acabado. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte. Mas vemos aqui no capítulo 20, 2 discípulos e uma mulher procurando esse mesmo Cristo morto, como se a guerra não tivesse acabado. E hoje nós vamos ver que a ressurreição é o evento mais importante que já aconteceu em toda a história. Ao ressuscitar dos mortos, Cristo encerrou a guerra entre Deus e a própria morte, a inimizade entre Deus e o homem, aquele abismo que nos impedia de nos aproximar do nosso Criador. Cristo encerrou essa guerra e restabeleceu a ligação entre os homens e Deus. Porém, se nós não compreendermos a real importância da ressurreição, nós continuaremos a sofrer o mal deste mundo como aquele soldado que se engana acerca da realidade à sua volta e luta uma guerra que já não existe mais. Por isso hoje vamos ver na exposição do capítulo 20 de João a importância da ressurreição. O primeiro ponto dos versículos 1 a 10, nós vemos que a ressurreição tem uma importância histórica. Ela não é simplesmente um mito criado pela igreja, ela não é uma fábula, ela não é uma alegoria, ela não é uma fantasia, ela não é um romance escrito no primeiro século para nos trazer certos ensinos morais. A ressurreição aconteceu. Assim como a Segunda Guerra aconteceu, assim como a história de Onoda aconteceu, a ressurreição de Cristo aconteceu na história. E aqui, na narrativa de João, e na verdade em todo o Novo Testamento, nós vemos evidências que a ressurreição não é simplesmente um relato criado pela igreja, mas é algo registrado por aqueles que viveram naquele momento. A primeira coisa, e nós vemos aqui no nosso texto, é que o sumiço aparente do corpo de Cristo não poderia ter sido obra de ladrões. E por um simples detalhe que às vezes nos passa desapercebido na narrativa. O que tinha mais valor naquela tumba não era o corpo de Jesus, mas eram os tecidos de linho e as especiarias. É dito pelos evangelhos que José de Arimateia juntou até 35 quilos de especiaria. Especiarias, óleo e ervas. Então imagine 35 quilos disso. Coisa cara naquela época, coisa valiosa. Ladrões de túmulos invadiam sim túmulos naquela época, mas para roubar os tecidos, porque os corpos eram sepultados em tecido novo. E para roubar as especiarias. Mas vejam, aquilo ali estava intacto no túmulo. Não poderiam ter sido ladrões. Não poderiam ter sido os discípulos de Cristo, como algumas narrativas vão tentar explicar. Não, foram os discípulos que sumiram com o corpo. Até porque, como vimos aqui, inclusive no teatro das crianças, aqueles que executaram Jesus colocaram homens armados para guardar o túmulo. E aqueles homens caíram como mortos quando os anjos apareceram. Mas a questão é que nem os discípulos sabiam o que estava acontecendo. Na realidade, como o texto mesmo diz, eles não tinham nenhuma percepção plena da ressurreição de Cristo.
Eles não estavam entendendo o todo da situação, que dirá serem capazes de forjar uma ressurreição. Nem eles tinham entendido direito o que era a ressurreição até aquele momento, como eles poderiam forjar isso. Mas o detalhe principal é que o lenço da cabeça estava separado do lenço do corpo. E daí? Gente, isso é muito legal. Porque a verdade, o que acontece ali é que naquela época, no momento de sepultamento, a cabeça era enrolada à parte, num pedaço de pano à parte, para que ela não se soltasse, não balançasse ali, né, durante aquele processo. Então, o pano estava exatamente como o corpo o deixara. É como se o corpo de Cristo tivesse simplesmente desaparecido do meio dos panos. A cena é uma cena de ordem, não é uma cena de caos. Não é a cena de alguém que entrou para roubar o túmulo. Não é a cena de quem entrou às pressas à noite para sumir com aquele corpo. Não é a cena de alguém que simplesmente acordou e saiu andando. É a cena de um corpo que sumiu e deixou seus panos para trás. E aqui, isso já nos mostra uma característica singular e extremamente importante da ressurreição de Cristo. Ela foi a primeira na história, porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar para a vida. A Bíblia relata outras ressurreições. Lázaro e tantas outras. Lázaro, o próprio Cristo ressuscitou Lázaro, mas como o Evangelho nos diz, o registro bíblico, Lázaro sai ainda enfaixado na cabeça. Mas Cristo não. Cristo não ressuscita para morrer novamente. Cristo não acorda da morte, como Lázaro acordou, como aquela menina jazia morta e Cristo diz, ela não morre, ela não morreu, ela apenas dorme. Cristo venceu a morte. E o corpo dele, entregue ao pecado, entregue por conta do pecado do mundo, some, para que agora o seu corpo glorificado, o seu corpo eterno, tome então o lugar desse. Mas há outras evidências. Aqui, como nós lemos, os evangelhos relatam que as mulheres foram as primeiras testemunhas. E ao contrário do que muitos assumem, que a Bíblia tem um viés machista, na realidade é o oposto. Naquela sociedade, a mulher, ou melhor, o testemunho de uma mulher não era levado em conta. Então, se você quisesse criar uma história, se você quisesse inventar uma nova religião, inventar um mito, uma fábula, um romance que seja, você faria tudo menos colocar a autoridade do testemunho na boca de uma mulher. E é exatamente o que acontece aqui. A primeira missionária da história é Maria Madalena, que ao ver Cristo ressurreto, ouve do próprio Cristo, agora vai lá e fala aos meus irmãos, aos apóstolos. Naquela época, não era assim que era feito. O testemunho das mulheres não era contado nem com testemunho, nem com valor legal. Uma mulher não era tida como testemunha ocular de um crime, somente o testemunho dos homens. Inclusive, esse foi um grande ataque à igreja cristã no segundo século, porque muitos filósofos, muitos pensadores que eram anticristãos criticavam e questionavam a validade dos evangelhos justamente pelo papel de importância que as mulheres tinham no ministério de Cristo. Então essa história tem tudo para dar errado em termos de registro histórico. Mas ainda assim ela é registrada dessa forma. Por quê? Porque foram assim que os fatos se desenrolaram. Foi exatamente assim que aconteceu. Terceiro, centenas de judeus se converteram a Cristo após a ressurreição. A gente vê isso em Atos. E talvez a gente não tenha tanta dimensão do que seja um judeu do primeiro século se converter ao cristianismo, a se converter e reconhecer a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo
era algo muito diferente da mentalidade judaica da época. Era muito diferente da cosmovisão, da maneira como o judeu enxergava o mundo. Primeiro porque para o judeu, o contexto, o sentido de ressurreição era um só, que era uma ressurreição nacional. Ou seja, haveria o dia do Senhor, o dia do juízo, em que Yahvé, Deus no Antigo Testamento, iria chamar Israel como nação. E iria ressuscitar todos os membros de Israel, à semelhança dos patriarcas, principalmente, Abraão, Isaque, Jacó, em seguida Moisés e o rei Davi, todos esses iriam ressuscitar para então habitar na Israel terrena. Mas não existia essa ideia de um homem ressuscitante de todo mundo. E o pior, não é qualquer homem, é um homem que andou na terra e se apresentou como o próprio Deus, com o mesmo título de Yahvé. Porque nos seus diálogos contra os fariseus, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Em outra ele diz, antes de Abraão, eu sou. Eu sou era o nome, a qualidade de Deus em Êxodo, Yahvé. E aí, de repente, tem Jesus, esse carpinteiro que se assume para si o título de Deus, e agora os discípulos dele, depois de o verem sendo crucificado, que pela lei de Levítico era uma morte abominável, esse homem agora se diz Deus ressurreto. Imaginem a mudança na mentalidade de um judeu. É por isso que João e Pedro, na nossa narrativa, no nosso texto, chegam, olham para o túmulo vazio e não entendem nada. Eles, como judeus, não conseguem conceber o que está acontecendo ali. E o nosso texto nos diz, porque eles ainda não haviam compreendido pela Escritura. Eles não tinham entendido o que era de fato a necessidade da ressurreição e o que era a ressurreição. Para a mentalidade judaica era muito difícil assimilar isso. E nós vemos o texto, na realidade, olhando aqui para João e para Pedro, como que eles vão entendendo, eles vão assimilando as evidências da ressurreição aos poucos. Aqui no nosso texto em português, a gente perde um pouco esse detalhe, essa sutileza. Mas os 3 verbos ver, que aparece aqui no texto, são diferentes no original. Diferentes em intensidade. Vamos lá. O primeiro, João e Pedro ouvem de Maria que provavelmente o corpo de Cristo fora roubado. Então os dois saem correndo em direção ao túmulo e quem chega primeiro? João. Mas João chega, olha o túmulo e não entra. Esse olhar, esse ver é simplesmente olhei para esse copo d'água aqui. João chegou, parou, não entrou no sepulcro, só viu ele vazio. Logo em seguida chega Pedro e entra direto. Pedro, né? Quem já está aí na caminhada cristã conhece Pedro. Então Pedro não ia ficar parado na porta, ele já vai para dentro do túmulo. Só que ele viu também os lençóis. Só que aqui, no versículo 6, ele também viu os lençóis, não é o mesmo verbo ver de João. É ver no sentido de, o que está acontecendo aqui? É um viu de quem chega em algum lugar, olha e não está entendendo nada. É tipo quando a gente deixa as crianças sozinhas, aí ouve aquele barulho de quebrado. E aí se tem mais de uma criança na sala, estão todas paradas, olhando para aquilo que está quebrado. E a gente para e vê a cena, tentando entender o que está acontecendo. Quem quebrou? Quem não quebrou? Caiu sozinho? Não caiu? É isso que Pedro está fazendo. E por último, João, então entra, e aí o texto nos diz que ele vê e crê. E aí esse vê é o terceiro em intensidade. É aquele que está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que é aquele negócio de ressurreição. Mas João ainda não tinha pleno entendimento pela Escritura. E, queridos, isso já diz muito sobre a nossa fé. A nossa fé é sim um exercício racional. Nós temos evidências na nossa vida
a respeito da transformação do Espírito Santo, a respeito da nossa conversão. Esse é o nome que a Bíblia dá de testemunho. O testemunho do crente são as evidências visíveis de um coração convertido. Mas o nosso correr na vida cristã é assim. A gente muitas vezes precisa voltar para as Escrituras, olhar para as Escrituras para compreender tudo que Deus está fazendo a despeito das evidências que Ele nos dá. Não é da noite para o dia, querido, que você vai entender tudo acerca de Cristo, tudo acerca da ressurreição, tudo acerca do amor de Deus. É um exercício da vida. E constantemente nós vamos parar na frente do túmulo e não entender nada. Talvez você seja cristão há muitos anos e ainda não tenha uma compreensão completa da ressurreição. Pode ser que você ainda ache que é um mero calendário, uma mera data especial. Mas não é o grande dia que dividiu a história. Uma percepção limitada, mas que aos poucos, na medida em que nós vamos avançando no estudo das Escrituras e nos encontrando com Deus em oração, na comunhão da igreja, no ouvir da palavra, no estudo bíblico, é que nós vamos crescendo. E a nossa visão de observar vai sendo amadurecida até aquela de crer. De Pedro a João. E aí, por fim, no relato bíblico, nós temos que a última evidência que eu quero trazer aqui para os irmãos é que muitos viram a Cristo. E aí viram mesmo, né? Face a face, após a ressurreição. E é o que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, que ele diz: antes de tudo vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, Cefas aqui é Pedro, depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha só, eu estou pregando um Cristo que venceu a morte, ressurreto, muita gente viu Cristo depois que ele ressuscitou. Essas pessoas estão vivas. Se você procurar lá na Palestina, você ainda vai encontrar alguma delas. Então, se você duvida do que eu estou falando, vai lá. Imagina a força dessa evidência, desse testemunho, a ponto de você documentar isso. Cara, você não acredita em mim? Pergunta para o fulano. Vai na cidade tal. Vai naquele lugar. Tem os 12 aqui, tem outros discípulos, eu mesmo. Tem 500 de uma só vez. E muitos ainda estão vivos. Se você não acredita em mim, vai você mesmo procurar. E não é o que Lucas faz. No início do seu evangelho, ele relata que ele juntou as evidências para procurar dissertar, escrever um relato fiel. Foi o que Lucas fez. E é o que Paulo convida aos leitores de Corinto a fazerem também. Ou seja, há muitas evidências acerca da ressurreição. Então nós podemos sim crer que a ressurreição é um fato na história. A importância histórica dela é porque de fato ela existiu, não é simplesmente uma história, não é simplesmente uma data no calendário cristão, não é uma invenção da igreja para, de alguma forma, manipular as nossas emoções ou a nossa fé. É muito além disso. É um evento histórico. Mas é histórico também porque a ressurreição cumpriu as profecias do Antigo Testamento. É o que João relata no versículo 9, ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. João havia crido, mas ele não havia crido completamente. A fé dos discípulos precisava agora olhar de novo para a Escritura. A Bíblia deles era só o Antigo Testamento. Mas é o que nós precisamos fazer também. Precisamos olhar para a Escritura dia após dia para fortalecer a nossa fé. Com os olhos da fé que nós recebemos do próprio Cristo, voltamos para a Escritura para fortalecê-la. E se não o fizermos, teremos uma impressão errada da ressurreição e da morte de Cristo, inclusive. Porque muitos vão argumentar, talvez até alguns de nós mesmos, vão tratar a ressurreição como um evento trágico. Mas a ressurreição de Cristo e a morte de Cristo é tudo menos trágica. O conceito de tragédia, meus irmãos, no modo literário de se dizer, é o seguinte:
você tem uma personagem principal, um protagonista, que a partir das suas decisões morais, do seu caminho, do caminho da narrativa ou da decisão moral alheia, ele entra num rumo de dor, de sofrimento, de conflito, até que você tem, então, um fim trágico. Nesse fim trágico, há, então, uma reflexão dessa personagem, do protagonismo, sobre tudo aquilo que aconteceu. E o leva ao arrependimento, ele leva à emoção, leva à própria dor, agora a dor do entendimento da sua própria história. Esse é o modelo de tragédia que a gente vê, a tragédia clássica. A gente vê isso muito nos clássicos como Shakespeare, por exemplo. Agora, a história na cruz, a história da cruz de Cristo é tudo menos trágico. Embora, sim, o nosso Cristo tenha sofrido uma morte terrível, embora, sim, ele tenha sido entregue às autoridades de maneira completamente injusta e sofrido algo inimaginável por nós, a obra de Cristo na cruz e a sua ressurreição é tudo menos trágico. Por quê? Primeiro, Cristo se entregou voluntariamente. Ele veio ao mundo, ele encarnou, ele habitou no meio de nós sabendo o que ele ia fazer. Tanto é que quando Pedro vai ter com Cristo e diz, não, Senhor, eu morrerei, ele, afasta de mim, Satanás. Porque ali é como se Pedro assumisse a figura daquele que quer impedir a obra de Cristo. Obra voluntária, obra consciente. Então, a ressurreição não é trágica. É uma história de alegria, uma história de heroísmo. E é o que o mesmo João, nesse mesmo evangelho, um versículo, talvez um dos mais conhecidos, nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou o seu Filho. Não foi uma obra do acaso. Cristo não era um mero sábio da Palestina, que morreu injustamente na mão das autoridades religiosas. Ele é o próprio Deus, que encarnou com uma missão, morreu com uma missão e ressuscitou com a mesma missão. Não há tragédia nisso, queridos, há apenas vitória. A ressurreição de Cristo foi, inclusive, profetizada pelo Antigo Testamento. Não tem como isso ser uma tragédia. É o cumprimento da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, é porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele disse. E uma das coisas que o nosso Senhor disse no Antigo Testamento é que o seu Filho viria para morrer por nós. É o que o Salmo 16 diz. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. No seu sermão em Antioquia, o apóstolo Paulo afirma que a ressurreição de Cristo é o cumprimento do Salmo 16 que eu acabei de ler. Que Cristo não ficou morto, porque assim como Deus já tinha prometido pela boca do salmista, ele ia ressuscitar o Filho. E olha o que o mesmo apóstolo Paulo, ainda na carta aos Coríntios, vai dizer a respeito de Jesus cumprindo as profecias no livro de Isaías e no livro de Oséias. Paulo cita esses dois profetas. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo cumpriu a profecia de Oséias, de Isaías, dos Salmos e tantas outras. É a história da ressurreição, na história do mundo e na história da salvação. Mas a ressurreição não é então, se não é então uma história trágica, há tragédia nela. Mas a tragédia da ressurreição não está sobre os ombros de Cristo, embora Cristo leve a tragédia até a cruz. A tragédia é que homens e mulheres feitos à imagem e semelhança de Deus procuraram uma vida sem Deus e por isso herdaram a morte. A tragédia é a minha história e a sua. A tragédia somos nós
um dia criados diretamente pela mão de Deus, nos virar as costas para o Criador e tentar viver por nossa própria conta. Isso sim é trágico. É por isso, queridos, que a ressurreição não tem uma importância apenas histórica, mas ela tem uma importância pessoal. Uma importância na vida individual de cada um de nós. A ressurreição, sim, diz acerca de eventos globais, de efeitos cósmicos, mas também diz acerca de uma vida individual do nosso próprio relacionamento com Deus. E é o que nós vemos então nos versículos de 11 a 16. Quando o apóstolo João aqui, o narrador, o escritor do evangelho, volta o foco da narrativa para uma das mulheres que estava com ele, que estava ali naquele momento, que é Maria Madalena. Maria estava chorando as dores da guerra, sem saber que a guerra havia acabado, sem saber que Cristo não estava ali porque vencer a morte. Ela sofria a ausência do corpo morto de Cristo. Naquela manhã, ela foi procurar um Jesus morto. Ela foi procurar o seu mestre. A visão de Maria em relação a Jesus ainda era muito limitada. Nas suas categorias humanas, ela não conseguia conceber Cristo vencendo a morte, tendo seu corpo transformado em glória para toda a eternidade. Ela só conseguia ver a tumba vazia, a despeito das evidências, a despeito dos anjos. E se nós não compreendermos a importância da ressurreição, talvez a nossa relação com Cristo seja a mesma de Maria até esse momento, procurando um Cristo morto, um Cristo pequeno. Quer ver um exemplo? Basta quando as circunstâncias, tais quais as de Maria, são maiores do que o nosso entendimento. Quando a dor, o sofrimento, o luto, o medo, a perseguição, a injustiça, faça a lista que você quiser. Mas quando a maldade desse mundo parece crescer ao nosso redor como grandes muros, e aí nós nos vemos pequenininhos diante da maldade do mundo, diante do nosso sofrimento. E aí nós podemos incorrer no erro de achar que o nosso Cristo também é pequenininho. Não é porque Cristo é pequeno. E você não sofre porque Deus não é bom. Mas é porque a nossa visão de Deus é muito pequena. E era o que Maria sofria. Ouvir os ensinos de Cristo acerca da própria ressurreição não foi suficiente para Maria, porque a limitação humana e as terríveis circunstâncias nas quais ela se encontrava a limitavam, a impediam de ver Cristo como ele realmente é. Um teólogo e filósofo americano, Francis Schaeffer, tinha uma ilustração muito interessante. Ele dizia que todo ser humano tem sobre si um telhado. Vive numa casa bem pequenininha, com um telhado fechado. Esse telhado impede o homem de enxergar o mundo como ele realmente é. Que telhado é esse? São as nossas próprias percepções internas, individuais, humanas, materiais da realidade. Se nós tentarmos entender a realidade, entender a existência, entender a nossa vida apenas com aquilo que nós sabemos, aquilo que nós julgamos como certo e errado, nós estaremos presos a uma pequena casa embaixo de um pequeno telhado. Às vezes, até entra um facho de luz. A gente ouve um som lá fora de uma realidade muito maior, da realidade de um Deus, criador dos céus e da terra, da realidade de um Cristo que morreu por nós e venceu a morte. Mas há um telhado que nos impede de enxergar a realidade da vida. O que é a ressurreição? O que é o evangelho de Cristo? É retirar esse telhado. E é quando nossa visão passa agora a ver o céu como ele realmente é, muito maior do que as nossas qualidades humanas, muito maior do que aquilo que a gente percebe. Era o que Maria estava prestes a entender, que a sua percepção, inclusive acerca da morte, acerca da vida, era muito pequena e precisava de Cristo diante dela, se revelando, para que ela entendesse e tirasse e tivesse o seu telhado retirado. Mas como é que Cristo faz isso
na vida de Maria e faz isso na nossa vida. Como que a ressurreição traz essa realidade na nossa história pessoal? De uma forma muito gentil, de uma forma muito amorosa. Maria se volta, então, para Jesus, encontra-se ali no meio do caminho, não reconhece Jesus, a gente não sabe por que motivo ela não reconhece. Mas olha como é que Jesus lida com Maria em sua dor e no seu desespero. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Vejam, Jesus não se revela de uma forma arrebatadora, como um grande super-herói, como um dos Vingadores chegando agora para salvar o mundo dos alienígenas. Não! Jesus pergunta para Maria por que ela chora. O sofrimento urgente de Maria entra em primeiro lugar nesse diálogo. Cristo cuida e olha para a dor de Maria e se compadece do seu desespero. É assim que ele se revela a Maria e é assim que ele se revela a cada um de nós. Não espere que Cristo chegue como um grande super-herói, uma grande visão, quando você estiver no monte caminhando, quando você estiver no seu quarto lendo a Bíblia. Cristo vai chegar na sua dor, na sua necessidade, de forma gentil. Muitas vezes através de um dos seus seguidores, da sua própria igreja. Aqui chegou ele mesmo, ressurreto, preocupado com a dor de Maria. Mas ela não conseguia ver. Lembra do telhado que impedia Maria de ver a realidade? E ela, supondo ser o jardineiro, disse: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria não foi capaz de reconhecer a Cristo ressurreto em sua forma gloriosa por ela própria. E isso nos mostra que a ressurreição é tão importante porque é Cristo se revelando a nós como Ele é, porque nós não conseguimos ver Cristo como Ele é. Esse é o resumo da mensagem bíblica, queridos. Essa é a grande história da Bíblia. O homem não consegue buscar a Deus por conta própria. A fé que você acha que você tem não vem de você. E se ela vier de você, me desculpe, não é fé verdadeira. Porque nós não conseguimos ver Cristo como Ele realmente é, se Ele não nos abrir os olhos. A fé não é algo que nós criamos, que nós naturalmente temos dentro de nós, mas ela é dada por Deus como um dom, para que possamos crer. É o que Cristo faz por Maria. E é somente Cristo que abre os nossos olhos para a verdade. É somente Cristo. Então, se algum dia você olhou para a cruz de Cristo, se um dia você olhou para a Bíblia e creu e aceitou Jesus, não se engane. Ele te chamou primeiro. Ele te chamou na sua dor, mesmo se você não tiver percebido isso. Só que a visão da nossa cultura, a visão da nossa sociedade, é que nós podemos buscar a nossa força interior. A gente pode buscar a nossa fé interior. E agora a fé é reduzida na nossa cultura a um pensamento positivo. Sabe aquela coisa? Eu vou para uma proposta de emprego que eu preciso muito. E aí chega algum amigo seu e fala: cara, tenha fé que vai dar certo. Isso não é fé, gente. Isso é assim, cara, vai lá, pô. Bacana. Isso não é fé. Fé é olhar para a cruz e reconhecer a tragédia da nossa vida sem Cristo. E reconhecer que só Cristo abre os nossos olhos. Isso é fé. E como é que Cristo faz isso? Como é que Cristo se revela com Maria, a Maria e a cada um de nós? Pela graça. Não é pelos méritos de Maria. Não é por qualquer coisa que aquela mulher havia feito, havia falado, qualquer coisa que ela tinha do berço dela, não. E vejam, 2 dos apóstolos, dos mais citados, João e Pedro, estavam naquele túmulo. E pela narração aqui, ao que parece, Jesus só aparece a Maria depois de que eles já estão longe. É como se Cristo, e de fato Cristo esperou João e Pedro irem embora para se revelar primeiro a Maria. Isso nos mostra que não é porque Maria era Maria, mas é porque Cristo
é Cristo. Ele chama pela graça somente. Não há nada que possamos fazer para que Cristo olhe para nós. Ele vai olhar para nós, única e exclusivamente pela sua graça e pela sua misericórdia. Pouco é dito de Maria Madalena no texto dos evangelhos. Alguns assumem que ela é prostituta. Isso a gente não sabe. Mas o que a gente sabe, e até o que o evangelista Lucas vai ressaltar nessa mesma passagem da ressurreição, é que ela era uma das mulheres das quais Jesus expulsou demônios. Na realidade, tinham 7 demônios em Maria. E se a gente olhar, inclusive pelos relatos de Marcos, o que era a condição social, física, mental de um endemoniado naquela época, a gente pode ter uma ideia do que era Maria antes de encontrar Jesus. Ela era uma mulher atormentada. Provavelmente ouvia vozes, não dormia, mal comia. Alguns endemoniados no Evangelho de Marcos, é dito que eles se cortavam. Um menino endemoniado se lançava no fogo ou na água para tentar se matar. Era uma condição terrível, uma condição abominável. E isso retirava do meio social aquela pessoa. Essa era a condição de Maria, completamente degradada, completamente destruída por aquela ação demoníaca. É essa Maria que Cristo liberta dos demônios, é essa Maria que vai acompanhando ele ao longo do seu ministério, e é essa Maria que Cristo decide ser a sua primeira testemunha da ressurreição, porque é pela graça. Simplesmente por isso. E como que Cristo, então, vai se revelar agora a Maria? Ele simplesmente a chama Maria. E por que isso é tão sutil, mas tão importante na narrativa, e é o que faz Maria reconhecer a Cristo? Porque sem Cristo, Maria provavelmente era louca, era endemoniada. É aquela pessoa estranha, excluída, atormentada, que ninguém queria passar perto. Era aquela, talvez, até tida por prostituta. Era tudo menos Maria. Mas ao contrário do que a nossa cultura também nos diz, a nossa identidade, o nosso verdadeiro eu, quem nós somos, não está dentro de nós, mas está em Cristo. E é o que Cristo faz com Maria. Quando Cristo a liberta, quando Cristo a cura, quando Cristo a salva, ela lhe dá uma nova identidade. Ela lhe diz, você é Maria. E não é aquela Maria endemoniada, mas é a Maria que eu amo. A identidade de Maria é refeita em Cristo. Quem nós somos não está dentro de nós. Não é simplesmente nós olharmos para o nosso interior que nós vamos saber quem nós realmente somos. Muitas pessoas estão sofrendo nesse momento e talvez você tenha dúvidas de quem você é. Porque você assumiu essa mentira da cultura, basta olhar para dentro de si. Mas a verdade é que o nosso coração não é confiável. A nossa percepção da realidade, a nossa percepção dos fatos não é precisa. Nós olharmos para dentro de nós mesmos não é suficiente para definir quem nós somos. E numa cultura que é incapaz de dizer a si mesmo quem é, prefere advogar uma não existência da identidade. Então não se entregue aos rótulos. Não se entregue à imposição cultural daqueles da cultura, da igreja, da família, das instituições. Estão querendo te rotular, fechar numa identidade sua. Isso também é um rótulo. Isso também é uma imposição de identidade, impondo que não temos identidade. Mas o que Cristo faz é o seguinte, nós temos identidade sim, e nós sabemos quem nós somos quando nós somos reconhecidos por Cristo, quem nós admiramos, quem nós amamos, quem nos criou, quem nos salvou, quem nos libertou da morte, nos reconhece. Então,
como que Cristo se revela. Ele não simplesmente diz, eu sou, olha só aqui, Maria, sou eu, Jesus. Ele diz, olha quem você é para mim. Você é Maria, que eu amo. Você é Maria, por quem eu morri. Você é Maria, por quem eu venci a morte. É por isso que Maria reconhece a Cristo. Porque em Cristo, nova criatura somos. Nós temos uma verdadeira identidade em Cristo. A identidade de filhos de Deus. E é o que esse mesmo apóstolo João, na sua primeira carta, vai dizer. Vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Essa é a nossa identidade em Cristo. E ao menos que você reconheça perfeitamente a importância da ressurreição na sua história pessoal, você não vai saber quem você é. E você vai continuar lutando uma guerra que já foi vencida. Terceiro ponto. A ressurreição tem uma importância eterna. Ela tem uma importância histórica. Ela tem uma importância pessoal. E agora ela tem uma importância eterna. Por quê? Porque aquilo que Cristo conquistou na sua ressurreição produz resultados eternos. E é o que a gente vê no versículo 17. Olha o que Jesus fala para Maria. Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, suba para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Lembram-se da tragédia da nossa história? Aquele grande abismo, aquela grande distância que havia entre o Criador e a criatura? Pois é. Cristo, ao vencer a morte, o Cristo ressurreto, acaba com essa distância. E agora nós podemos nos relacionar novamente com Deus. E agora, o Deus, Pai de Jesus Cristo, passa a ser o Deus, o nosso Pai. O Deus de Jesus Cristo passa a ser o nosso Deus. Isso foi conquistado na ressurreição de Cristo. Nós, mais uma vez, fomos ligados a Deus através de Cristo. E é por isso que agora nós usufruímos dos privilégios e, como diz a Bíblia também, do poder de sermos chamados filhos de Deus. E por que isso é tão importante para a gente, queridos? Porque como filhos, nós somos amados, nós somos protegidos, nós somos conduzidos, nós recebemos todo o cuidado de Deus em nossas vidas. Não importa quão difícil esteja. Nós agora temos um Pai Celeste. Nós agora temos um Deus para chamar de nosso, que olha por nós. Como filhos amados, nós também temos livre acesso a esse Deus. Lembrem-se, o Deus do Antigo Testamento, antes da ressurreição de Cristo, havia uma distância do homem. Era um Deus que se manifestava no tabernáculo, ali naquela tenda, escondido por um véu. Mas no relato da cruz é dito que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. O que quer dizer isso? Que na cruz de Cristo, na sua ressurreição, agora nós temos acesso novamente a Deus sem sermos consumidos pelo nosso pecado. Se por conta do nosso pecado, se por conta da nossa rebeldia, era justo que nós morrêssemos, agora Deus olha para nós através de Cristo. Antes de olhar para mim e para os meus pecados, Deus olha para a cruz de Cristo e olha para mim através da cruz de Cristo. E por isso eu não sou consumido pela ira de Deus, mas eu sou amado por Deus. E a gente tem agora a oração. Nós podemos falar livremente. No Antigo Testamento, havia necessidade de um mediador. Um homem de recados, para levar a palavra do povo para Deus. Essa pessoa era o sacerdote. Moisés realizava esse ofício, por exemplo, quando vai receber os 10 mandamentos, o povo não aguenta ouvir a voz de Deus do monte, e ele vira para Moisés e fala, olha só, cara, você vai ouvir de Deus e você vai trazer para a gente o que Deus está falando. E você também vai levar para Deus as nossas
Petições que a gente não aguenta. Deus é tremendo, Deus é poderoso demais, a gente tem medo de Deus. Mas agora não. O Deus de Cristo é o nosso Deus. E não é pelo medo que a gente se relaciona. É pela graça. É pelo amor. Nós temos livre acesso porque nós somos filhos. Assim como os nossos filhos chegam pedindo alguma coisa pra gente pode pedir livremente. E por fim, nós somos também filhos amados porque recebemos a disciplina corretiva de Deus quando precisar. Então Deus não é aquele pai completamente amoroso e que se entrega aos mimos dos filhos. Não. Ele corrige se for necessário. Ele nos preserva se for necessário. Mas em tudo, nós somos amados. Por isso nós não devemos ver Cristo como aquele Cristo frágil, como aquele Cristo das imagens presa na cruz. Porque a cruz da nossa igreja, quando representada, está vazia. Porque o Cristo preso na cruz vive. E o Cristo preso na cruz era frágil. Mas o Cristo que aparece para Maria é glorioso, é poderoso. É o Cristo ressurreto. E é por isso que ele diz: Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai. Mas vai avisar que agora há reconciliação entre Deus e os homens. Que agora o meu Pai é o vosso Pai e o meu Deus é o vosso Deus. Maria, não me detenha. O que Jesus queria dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: Maria, eu sempre vou estar com você. Sai dessa casinha. Para de viver embaixo do telhado. Eu não preciso mais andar com você na Galileia o tempo todo para você saber que eu estou do seu lado. Lembra o que eu disse? Eu vou enviar o meu Espírito Santo. Você está unida a mim, Maria, eternamente. O meu Deus, o meu Pai vai ser sempre o seu Deus, vai ser sempre o seu Pai. A minha vida vai ser sempre a sua vida. E eu não preciso andar fisicamente do seu lado, Maria. Você sempre vai me ter, não me detenhas. Me veja como Cristo ressurreto e não como aquele Cristo morto, frágil na cruz. Queridos, nós não precisamos da presença física e visível de Jesus, nós não precisamos ver anjos, nós não precisamos ouvir plenamente a voz de Deus para saber que Deus está conosco. Porque tudo que foi feito na história e na nossa história foi feito por Cristo na cruz e no domingo de Páscoa. E isso nos traz eternos resultados, é garantido. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Foi o que cantamos, é o que Romanos nos diz. E é através do Espírito Santo que habita em nós, mantemos união com esse Cristo. Portanto, e aí encerrando então a nossa mensagem de hoje, lembram-se do nosso soldado japonês, o Hiroo Onoda, que passou 29 anos lá isolado naquela ilha das Filipinas? Como é que ele sai dessa? Quase 30 anos depois, um estudante encontra ele e, como muita gente antes, falou: cara, a guerra acabou. Cara, tá doido, você tá aí sozinho no meio do mato. Não tem por que você sofrer isso tudo. Não acredito em você. Se eu não ouvir do meu comandante que a guerra acabou, porque a minha missão foi: sobreviva, mantenha-se vivo, até que eu diga que a guerra acabou. Esse estudante volta para casa, procura o comandante do Onoda, agora já era aposentado, trabalhava até numa livraria. Nem comandante mais era. Conta a história e fala: cara, tem um soldado seu doidão lá nas Filipinas, ainda lutando a guerra, Segunda Guerra Mundial, cara. Esse comandante vai lá e fala: Onoda, acabou a guerra. E aí ele realmente acredita e começa a sentir um tolo. Porque passou tantos anos sofrendo e lutando por uma guerra que já havia acabado. Queridos, o nosso comandante vive. E no domingo de Páscoa, ele ressuscitou para nos dizer: a guerra acabou. Você pode ficar agora na sua ilha deserta, autossuficiente, achando que não precisa de Deus para a sua salvação, lutando uma guerra que já acabou, lutando contra os seus problemas, lutando
para tentar resolver o problema do mal no mundo, tentando entender por que a vida é assim, por que há tanta maldade do mundo, sem entender a cruz e a ressurreição de Cristo. Ou você pode ouvir as palavras do comandante, assim como disse a Maria, que agora o Deus de Cristo é o nosso Deus e que agora o nosso Pai, que o Pai de Cristo é o nosso Pai. Portanto, queridos, sigamos firmes na fé, porque o nosso comandante vive. Ele venceu a morte. O último inimigo a ser vencido caiu por terra, porque Cristo venceu a morte. E esse mesmo comandante nos prometeu que um dia ele vai voltar para que nós mesmos vençamos a morte como ele venceu. Até lá, permanecemos juntos em fé e que o Senhor nos abençoe. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque através de Cristo, Senhor, nós temos vida eterna. Através da ressurreição de Cristo, Senhor, nós temos plena confiança no Teu amor por nós, naquilo que o Senhor fez na história do mundo, na história das nossas vidas e por toda a eternidade, Senhor. Agora, Senhor, porque o Senhor mesmo nos prometeu que permaneceríamos e permanecemos unidos a Cristo. Dê-nos o Teu Espírito Santo, que nós possamos, assim como Maria, ser testemunha da ressurreição de Cristo. E diante de tantas evidências históricas, sejamos nós em vida mais uma dessas evidências de que Cristo venceu a morte, de que nós temos uma nova identidade em Cristo, que nos fortalece aguardando a nossa própria ressurreição, o dia que o nosso comandante, o nosso Senhor Jesus, voltará para nos levar para a vida eterna, para novos céus e nova terra. Senhor, fortalece a Tua igreja. Abre os olhos, Senhor, daqueles que ainda não conseguem ver a Cristo como Ele é. Aqueles cuja visão ainda está coberta por um telhado. Senhor, abra a nossa visão em relação à realidade da vida, em relação a tudo que o Senhor fez por nós e tudo que Cristo conquistou na cruz. Fortalece a Tua igreja, Senhor, para o louvor do Teu nome. Nós, que agora somos chamados Teus filhos, em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém.